Por que o seu corpo treme quando você começa a falar e, principalmente, como parar com isso é o que você vai ver nesse vídeo hoje. Mas antes de continuar, curte logo o vídeo, eu prometo que você não vai se arrepender. Existe um momento muito específico que as pessoas sentem que perderam o controle do seu corpo. E é normalmente quando elas começam a falar. E nesse caso, o que acontece? As mãos começam a suar, a voz acelera, o coração bate em ritmo diferente e, claro, a respiração começa a mudar. Nesse momento surge um pensamento muito forte: eu estou perdendo o controle do meu corpo. É muito provável que você já tenha passado por algo parecido com isso. Quando isso acontece, você está começando a falar, você começa a explicar logo, muito rápido. Mas o problema é que o seu corpo parece estar em outro ritmo. Nesse caso, a voz acelera, as suas ideias começam a se atropelar e no fim você termina a explicação muito mais rápido do que você gostaria de ter terminado. Mas hoje eu quero te mostrar como que isso acontece, principalmente como começar a corrigir esse tipo de processo. Antes de você começar a entender como corrigir, você precisa entender como que esse processo começa a agir. E nós temos aqui 4 sinais. Primeiro, o seu corpo acelera antes da sua mente. Você nem começou a falar direito e já percebe que o corpo está em um ritmo totalmente diferente. Aí nós temos o coração bate mais forte, a respiração fica curta e você tem uma sensação de tensão no seu corpo. Isso mostra que o corpo entrou em um estado de alerta. 2. A sua voz começa mais rápido do que o normal. Nesse caso, muitas pessoas começam a falar muito mais rápido do que o normal. Por quê? Porque o corpo ele está querendo passar essa situação logo. Por isso que a gente começa a falar rápido, sem necessidade. Terceiro, as suas mãos ou pernas começam a tremer. E esse tremor é simplesmente energia acumulada no seu corpo. Isso é um resultado natural da ativação fisiológica. E 4, a sua mente começa a tentar salvar a situação. E aí é que o problema acontece de verdade. Quando o corpo acelera, a mente tenta compensar essa aceleração. Então você começa a explicar demais, começa a repetir ideias, ou mesmo tenta terminar logo a sua fala. Agora que você conheceu os 4 sinais que fazem você tremer, suar e falar mais rápido, nós vamos explicar a real situação do qual você se encontra. E aqui está uma grande enganação da maioria das pessoas. Muita gente pensa que isso acontece porque a pessoa ela é insegura ou tímida. Mas na verdade o que existe é um mecanismo antigo que está em funcionamento nesse momento da fala. E isso está numa questão cerebral. O cérebro, e eu já comentei em outros vídeos, ele foi feito para nos salvar. E quando a gente está numa situação vulnerável dentro desse estilo, o que o corpo faz? Ele começa a te dar adrenalina para você lutar ou fugir. E aqui nós podemos citar algumas questões, como por exemplo, existe um número absurdo de pessoas que preferem do que falar em público. Ou seja, nós estamos diante de um problema mental, mas o cérebro ele está vendo como uma ameaça física. E logo, ele te dá também uma possibilidade de resolução física. E aqui entra o cérebro agindo da seguinte maneira. Ele percebe que você está sendo observado ou julgado. E ele vai ativar um mecanismo de defesa chamado resposta de luta ou fuga. E esse sistema prepara o corpo para uma reação. De fato, ele está usando o seguinte: opa, nós somos uma presa fácil, existe um predador ali. Então eu vou fortalecer fisicamente para que possa existir uma possibilidade de luta ou de fuga. Aqui surge esse tipo de reação: aceleração cardíaca, uma respiração mais curta e ofegante, a tensão muscular e, claro, o tremor. Por isso, meu amigo, minha amiga, você treme quando você vai falar. Não é porque você não sabe ou você não tem habilidades, é porque o seu cérebro ele está identificando que você está passando um momento muito difícil, existencial. Você está em um perigo real. E qual é o problema desse mecanismo? É que esse mecanismo foi feito para uma sobrevivência física e não foi feito para uma questão de comunicação. Logo, o cérebro ele está fornecendo uma quantidade absurda de energia em um contexto que exige calma
e clareza mental. E aqui temos o grande erro que piora tudo. Muitas pessoas, quando percebem o corpo acelerar, elas começam a tentar controlar tudo ao mesmo tempo. Então elas tentam controlar a voz, controlar o corpo, controlar a respiração e controlar cada palavra que está sendo dita. Na verdade, isso vai causar e está causando mais tensão. Na prática é assim, quanto mais você tenta controlar conscientemente, mais o corpo vai se manter em estado de alerta. Por exemplo, você não para pensar em respirar. Agora vai respirar. Você não para pensar se está piscando. Você não para pensar se o seu dedo mindinho do pé esquerdo está funcionando. Mas se você começa a controlar isso de forma consciente, o seu corpo vai sofrer uma tensão. Por exemplo, agora, muitos de vocês que estão me vendo estão pensando se estão respirando, se estão piscando, se o dedo mindinho do lado esquerdo do pé está funcionando. Mas agora que você entendeu como que esse mecanismo funciona, eu vou te entregar aqui 3 possibilidades de pequenas vitórias para você colocar em prática e já melhorar subitamente esse teu modo de agir quanto à comunicação. E esses 3 mecanismos vão começar a reduzir esse efeito físico imediatamente. Primeiro, faça uma pausa antes de começar a falar. E aqui nós podemos considerar o certo e errado. Por exemplo, é errado a gente começar a falar muito rápido. Então, você tem que quebrar isso aí. Você tem que falar mais devagar. E uma das maneiras que a gente tem para falar mais devagar é respirando antes de falar. E a minha sugestão é experimente fazer uma pausa curta antes de começar a sua frase. E essa pausa ela vai informar o seu cérebro 2 coisas. 1, não existe perigo. E 2, você tem tempo. Segundo mecanismo, solte a respiração antes da frase. E aqui é muito simples. Em vez de você suspirar rápido, tá bom, vou logo falar aqui. Não. Faça devagar. Puxe, normal, segure e solte devagar. Essa expiração vai ativar mecanismos de relaxamento no seu corpo. E terceiro mecanismo, comece com uma ideia simples e não complexa. Qual é o erro das pessoas? É tentar começar a explicação com algo muito complexo, muito difícil. E é exatamente o contrário que nós temos que fazer. Quando a gente começa a explicação por mais difícil, existe uma pressão mental muito grande. Por isso que a gente fica estressado quando se encontra em um local do qual não é lá essas Coca-Cola de bom. E isso aumenta a pressão mental. O que você vai fazer é assim, comece com uma frase simples, que introduza a sua ideia e só então desenvolva aquilo que você quer realmente explicar. Se o seu corpo treme ou sua voz acelera, não é porque você é um incapaz, não consegue se comunicar. Na verdade, não é isso. Isso só significa que o seu corpo está entendendo essa situação difícil de comunicação como uma ameaça física. Ou seja, nós temos que treinar este camarada aqui para nos ajudar. Aprenda o seguinte, a comunicação segura não nasce de forçar segurança, decorar texto ou tentar muito menos parecer perfeito. Na verdade, ela nasce quando 3 pontos começam a trabalhar juntos, que é a mente, a voz e o corpo. Quando existe alinhamento entre esses 3 elementos, a comunicação começa a fluir naturalmente, como deveria ser. E com isso, muitas pessoas tentam resolver esse tipo de problema com técnicas de oratória. Meu amigo, se você tem esse tipo de problema, você não vai resolver isso com técnicas de oratória. Porque técnicas sozinhas de fala não vão resolver um problema que está aqui dentro primeiro. O verdadeiro avanço na comunicação está quando você consegue integrar mente, voz e corpo. E olha só que interessante, essa integração é exatamente o que eu vou ensinar no curso Fale por Inteiro, Corpo, Voz e Presença. Nós vamos utilizar o método VOS. Se você está gostando do conteúdo gratuito que eu estou colocando aqui, espera só para ver o que existe dentro do curso que eu estou preparando. Portanto, falar bem não é só falar o que você quer dizer, é conseguir expressar o que você pensa com calma, clareza e presença. Isso mesmo quando você estiver sendo observado ou julgado. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, é só 2 cliquezinhos aí e você ajuda a divulgar esse tipo de conhecimento. Forte abraço e até a próxima. Tchau!